Nesta apresentação, exploraremos como fortalecer a resiliência das organizações através da visibilidade total das superfícies de ataque internas e externas, da automação na detecção e mitigação de ameaças e da adoção de frameworks de conformidade, como o ANIS 2, para reforçar a governação e a gestão do risco. Chamamos agora a palco David Russo, CTO and Co-Founder CyberSec. Ora, boa tarde. Quase parece uma celebridade aqui entrar em palco. Não sei se está muito alto, pelo menos eu estou-me a ouvir em eco. Está ok? Ok. Muito bem. Antes de mais, gostaria de agradecer o convite, bem como a todos os que estão presentes para me ouvirem aqui durante este momento. Eu vou falar um pouco aqui sobre a ciberresiliência, sobre ciberdefesa e um pouco daquilo que nós devemos fazer. Eu trago-vos aqui um caso, por acaso é interessante, que aconteceu ontem. Ligaram-me e tiveram a conversa do costume. Olá David, está tudo bem? Fomos atacados com ransomware. E eu disse, ora, isso realmente é um problema, mas vocês devem estar bem certos, têm backups, é só recuperar. Esta resposta disseram não. Portanto, pânico geral na organização. Não temos backups, não temos nada, o que é que fazemos agora? Bem, se não têm backups não há muito a fazer, não há aqui nenhuma solução mágica, podem começar a rezar ou pedir um milagre qualquer, mas não sei se vos vai ajudar neste momento. E eis que eu disse, olha, imagina que tínhamos uma máquina do tempo, imagina que podíamos voltar atrás. Entre conversa, realmente, quando nós olhamos, podemos pensar, ok, devíamos ter feito de outra forma, claro, estamos sob ataque, todos nós temos sempre mais budget e temos sempre inúmeras condições para conseguirmos avançar, mas poderíamos sempre pensar o que é que deveríamos ter feito. E isto é um ponto que todos nós temos que pensar quando temos que proteger a nossa organização. Para tal, na arte da guerra diz-nos algo fundamental, em que a eficácia da defesa não é só termos a capacidade de uma resposta imediata ao incidente, mas sim conseguirmos ter a capacidade de antever esse incidente e de conseguir ter um conjunto de medidas que nos façam ter a certeza que estamos preparados para recebê-lo. E este é um dos pontos fundamentais. Neste momento, nós temos uma capacidade ofensiva tão grande de tal forma em que, enquanto nós estamos a trabalhar na defesa, nós já temos a ofensiva que está a 2, 3 e 4 passos. Nós temos de trabalhar na resiliência, temos de trabalhar na defesa e temos de trabalhar, sobretudo, em conhecer a nossa organização. Portanto, temos o ciclo da defesa. Mas para proteger, precisamos de conhecer. Para detectar, precisamos de monitorizar. Para responder, temos de ter condições. Temos de ter um conjunto de medidas, um conjunto de processos que nos garantem que temos a capacidade de resposta. E para recuperar precisamos ter backups, e neste caso não aconteceu. Não só temos os backups, mas sim termos a certeza que estes backups funcionam. Existem 3 pilares fundamentais quando falamos na ciberresiliência. Para nós conhecermos, para nós conseguirmos perceber qual é que é este mapeamento que o atacante faz, nós temos de ter a nossa superfície externa e interna bem mapeada. Nós temos de conhecer tudo. Temos de conhecer desde aquela máquina do Windows 98 que está escondida na copa, em que supostamente ninguém conhece, mas alguém vai lá jogar Caveman, bem como conhecer todo aquele domínio externo que foi criado para teste e que foi, de alguma forma, esquecido no meio daqueles 50 ou 60 domínios que existem. E isto é complicado. Quando nós temos organizações que têm N domínios, criam N sistemas para fazer testes, para avançar, porque nós todos estamos na azáfama do nosso trabalho para conseguir alcançar um objetivo que muitas das vezes o que acontece é que deixamos máquinas e domínios pendurados. Mas isto não chega. Para garantirmos a ciberresiliência, temos que garantir que temos uma resposta automática, temos uma automação. E atenção, quando eu digo automática, não é algo que está padronizado para uma certa organização.
Esqueçam isso de playbooks ou de qualquer resposta automática que funciona na organização XPTO que vai funcionar na minha. Isso não vai acontecer. Cada organização deve ter um processo criado, adaptado e testado para conseguir responder com eficácia a qualquer problema. Mas nós nesta fase, se não tivermos uma visibilidade dos nossos ativos, se não tivermos a capacidade de reconhecer as nossas vulnerabilidades, não vamos conseguir de alguma forma alcançar este pilar. E temos o último. Estes regulamentos que existem, NIS2, como por exemplo, não existe só porque sim. Existe para assegurar que nós temos uma estratégia alinhada, com uma framework que foi pensada, que foi estudada e que garantimos uma maior robustez. E garantindo uma visibilidade de toda a nossa organização, temos plataformas como a Viriatos, que nos dá uma visibilidade completa da nossa superfície externa, em que podemos correlacionar desde registros, a máquinas, a domínios e, claro, termos toda uma capacidade de correlacionar com Threat Intel, com todas estas informações que estão espalhadas nos confins da internet, que muitas vezes nem conhecemos, mas que têm tanto ou mais capacidade de apoiar um ataque à nossa organização. E toda esta informação está difundida em toda a web e nós temos de ter a capacidade de conseguir ter esta informação toda, desde o mapeamento, desde a informação concentrada numa só plataforma, para nos dar aquilo que é a nossa superfície a defender. Para tal, temos que ter uma monitorização contínua. Nós não podemos pensar que fazemos testes 1 e 2 vezes por ano, que é o suficiente. Não. Por se eu fizer um teste hoje na minha organização, amanhã sai um novo update de software, possivelmente ainda vai ser uma nova vulnerabilidade. O teste que eu fiz hoje, amanhã, já não vai ser válido. E temos de ter uma monitorização contínua. Temos que agregar esta informação de forma automática e, acima de tudo, correlacionar. Não podemos trabalhar com a informação na sua forma isolada, mas sim temos de trabalhar com esta informação de uma forma agregada, correlacioná-la e criar mecanismos de defesa para a organização. O Viriatos dá-nos também a capacidade de ver as vulnerabilidades. Quais são as minhas vulnerabilidades? Via OSINT e via outros mecanismos de recolha de informações, porque isto é o que o atacante vê. Nós estamos a ver aquilo que o atacante vê e essa tem de ser a nossa perspectiva quando estamos a defender. Em que temos todas as vulnerabilidades de todos os domínios, todos os ativos, quer superfície externa, quer superfície interna. Mas nós só chegamos aqui porquê? Porque mapeamos. Porque conseguimos mapear com certeza todos os nossos domínios. Conseguimos mapear toda a nossa infraestrutura que achámos que não existia. E assim conseguimos ter uma visão global da organização e que esta visão está assegurada pela nossa estratégia, cujo objetivo é assegurarmos a ciberdefesa e a ciberresiliência. Mas, quando chegamos àquele ponto, podemos então criar o nosso plano de resposta a incidentes, em que conseguimos identificar, aliás, conseguimos detectar o que é que pode ser um evento, ou a diferença entre um evento e um alerta. Conseguimos, via triagem, perceber aquilo que nos pode afetar, mas se nós estivermos preparados, rapidamente acionamos um plano de resposta a incidentes e conseguimos resolver esta ameaça que tanto nos está a afetar, ou não. E, portanto, o Viriatos consegue nos dar uma visão global em que, neste momento, aciona-se um plano de resposta a incidentes e, através dos seus mecanismos e correlação, consegue mitigar com eficácia o incidente. E após isso, respondemos via playbooks, battle cards, simulações para resposta imediata. Eu quero simular esse incidente agora, porque só com simulações é que conseguimos, de uma forma eficiente, garantir que os mecanismos funcionam. Não pode ser apenas em papel, não podemos ter apenas uma percepção de que as coisas existem, temos de ter algo no concreto, temos que abrir esta plataforma e temos de ver, ok, eu não tenho recursos e não tenho tempo, mas tenho aqui algo que agrega à minha informação. Tenho que ter a capacidade de agregar esta informação
de criar todo o relatório suficiente para conseguir fazer notificação obrigatória a todas as entidades reguladoras, ao CNCS, bem como isto é uma das exigências, como nós sabemos, da tal NIS 2, todos nós falamos neste momento. Bem como temos de ter uma plataforma que nos consegue apoiar nesta comunicação eficaz a todos os stakeholders, a todos os elementos, com, sobretudo, factos, com algo concreto e com algo que nos dá a segurança que nós conseguimos ter a capacidade de responder e defender. Então temos o Viriatos no seu Cyber Attack Incident Report, em que está preparado com um conjunto de informações em que podemos adicionar mais umas quantas, como o nosso código de incidente, entre outras, e está preparada para responder, para enviar diretamente esta notificação para as entidades reguladoras, e nós aqui não estamos a perder tempo, literalmente perder tempo a preparar estas notificações. Nós estamos a concentrar-nos naquilo que interessa. E o que é que interessa? É a ciberdefesa da organização. É a resposta a um incidente. E o Viriatos está preparado para todas estas regulamentações, bem como está preparado para ter o apoio, está preparado para estar de acordo com vários frameworks, como por exemplo a ISO 27001, bem como no final de um incidente, após todas estas ações, tem a capacidade de aprender. Tal como nós antes de termos esta capacidade de uma forma quase automática, de aprendermos com o incidente, em que revemos os papéis, em que damos a nossa formação, o Viriatos tem uma capacidade autónoma de aprender, de perceber o que é que aconteceu de mal e de, acima de tudo, otimizar para que no próximo incidente isto não ocorra de novo. A resiliência tem que ser vista como um processo dinâmico e não um estado final. Não podemos pensar que a ciberdefesa acontece no momento. Não podemos pensar que a resiliência ou a ciberresiliência acontece num momento, num estado isolado. Nós não somos estados isolados, nós não somos sistemas isolados, somos sistemas dinâmicos. Nós fazemos trocas e estas trocas têm que ser benéficas para a organização. E para isso temos que conhecer, e conhecer protegemos. Estamos alinhados com vários frameworks, como já disse, estamos alinhados com a DORA, com a NIS 2, porque não são só apenas processos que vão, de alguma forma, sobrecarregar a organização com um conjunto de exigências, não. São processos que apoiam a estratégia da organização e é assim que devem ser vistos, como processos que vão ajudar na cibersegurança. E, portanto, e se isto acontecesse a cada um de vocês, estariam preparados? O Viriatos pode ajudar. Obrigado a todos. Estaremos disponíveis no stand para tirar vossas dúvidas e vos mostrar.